Amém? Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso. Olha só, 2 de Reis. Você que está com tua Bíblia aí, você sabe, né, que eu estou sempre convidando vocês a abrirem a Bíblia, a examinar aquilo que vocês estão recebendo, para que vocês recebam com segurança, com amor, com fé, com gratidão, para que vocês pratiquem isso nas suas vidas. É esse o propósito nosso, é esse o desejo do nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, amados. 2 de Reis 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vide que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. E aqui a gente vê que essa menina, ela observou, então ela viu que aquele homem com toda aquela panca, com toda aquela condição, diante daquela situação, ele era um homem leproso. É por isso, amados, que a gente tem que ver que a gente não é isso tudo que a gente se acha que é, não. A gente tem que aprender a viver em humildade, em simplicidade. A gente tem que rever os nossos princípios e valores que são ensinados pelos nossos pais, porque na medida que a gente vai andando e a forma com que esse mundo passa para nós, a gente se perde, queridos. Se a gente não buscar Deus verdadeiramente e a gente não se entregar ao Senhor e não tê-lo em todo o tempo na nossa vida, a gente é levado por essa tempestade. A gente é levado por tudo isso. Então, querido, é por isso que Deus está falando conosco aqui. Aquele homem, ele era um homem muito invejado por muitos. Ele era um homem do qual muitos desejavam ser iguais a Naamã. Porém, ele era um homem leproso. Ele estava o quê? Ele estava por trás aquele uniforme lindo, cheio de divisas, um uniforme todo preparado ali, daquilo tudo. Ali por dentro tinha um homem podre. Pô, amados, quantas pessoas a gente não conhece hoje, né? Que vivem de aparência, que querem demonstrar uma coisa que não é, que querem ter aquilo que não pode. A gente vê, queridos, que isso começa a ser gerado de lá dentro do seio da família. Tem filhos que querem, sabe que o pai e a mãe não vivem aí se matando para trabalhar, para colocar o básico dentro de casa. Eles querem roupa de marca, querem tênis de marca, querem tudo do bom e do melhor. E aí muitas vezes se rebelam, se revoltam quando não têm acesso a isso. Se desfazem dos seus pais,
porque não tem acesso a isso. Isso é falta de quê? Falta de Deus. Isso é falta de um compromisso com Deus. Isso é falta de quê? Da palavra de Deus. Isso é falta de quê? Dessa família se posicionar e falar, não, nós vamos orar aqui, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar a mente e o coração dos meus filhos, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder da palavra, eu creio que agora eles não querem, eles estão rebeldes, mas o Senhor vai trazê-los, porque o Senhor é fiel. Amém, querido? Nós precisamos ter essa mentalidade em nome de Jesus. Aí veja bem, tem muita gente que quer ser o que não é. Sabe aquela pessoa, está lá na empresa lá, ela tem um cargozinho simples, aí de repente alguém resolve e dá uma promoção para ela. Ela não tem preparação psicológica, não foi preparada para aquilo. E aí o que acontece? Quando coloca ela no lugar errado, ela começa, sabe, a tratar as pessoas com arrogância, com prepotência, com ignorância, e achando que dessa forma ela vai obter o respeito dos seus comandados, o respeito dos seus liderados. Não é? Amados, respeito a gente não impõe, a gente conquista, entendeu? Então o respeito ele é conquistado. E aí acontece isso. Então veja bem, Naamã se encontrava dessa forma, apesar da sua posição de comandante do maior exército do mundo, apesar do comandante do exército mais preparado do mundo, porém ele era um homem leproso, sabe? Por isso que muita gente, amados, tem que cair na real. A própria Bíblia diz que aquele que está em pé, tenha cuidado para que não caia, vigie para que não caia. Então, mas a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter simplicidade. A gente não viu isso aqui na pessoa de Naamã, a gente não viu isso na figura de Naamã, porque Naamã vivia no mundo oposto do que Deus estava lhe mostrando. E ali então Naamã é dirigido por aquela moça. Eu acho muito lindo, amados, porque a gente não sabe o nome dessa garota. Aqui na Bíblia não fala. Mas a gente fica sabendo do testemunho dela. Você está vendo como é importante o nosso testemunho, querido? Você está vendo que o nosso testemunho fala mais alto do que nossas palavras? É por isso que eu e você precisamos vigiar com as nossas atitudes. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, irmãos, eu não compactuo quando eu vejo pessoas criticando o servo de Deus, criticando pastores, criticando a igreja. Eu não dou audiência para esse tipo de nicho. Eu não dou, não quero ver, não quero compartilhar, não quero fazer parte de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a pessoa que está fazendo essa crítica, ela não tem autoridade para isso. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa falha. Às vezes eu fico olhando pessoas que falam mal porque o crente falou isso, o crente fez aquilo, mas vai olhar a vida dessa pessoa, vai ver como que ela é dentro de casa, vai ver como que ela é no trabalho, vai ver o dia a dia dela, para você ver se ela tem moral e ela tem autoridade ou ela tem condições de estar apontando o dedo para alguém. Porque veja bem, a partir do momento que eu aponto o dedo para você, eu tenho que ser muito melhor do que você. Eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser algo tremendo naquela área. Eu não acredito, amados, que uma pessoa que diz que é de Deus, que é cheia do Espírito Santo, ele vai apontar o dedo para alguém. Não vai, ele não aponta, ele não vai procurar defeito nessa pessoa. Por quê? Porque ele tem coisa muito mais importante para fazer. E o mais importante é o quê? É se encher de Deus, é buscar Deus, é viver com Deus. E aí sabe o que acontece? Deus, ele nos ensina a amar essas pessoas, ele nos ensina a ajudar de alguma forma em oração, no nosso particular, orando para que Deus levante essa pessoa e não a gente terminar de jogá-la no lixo. Você entendeu, querido? Então veja bem, o testemunho dessa menina era tremendo. Aqui, olha, a Bíblia não fala o nome dela, mas olha, o que a Bíblia passa já nos dá uma grande lição tremenda do quanto é importante o meu e o seu testemunho diante das pessoas. Amém? As pessoas precisam saber que você é um cristão. Ah, mas cristão tem muitos aí. Tem. Todo mundo hoje se intitula cristão. Mas veja bem, quem faz a diferença é diferente, amados. Ele é diferente. Não adianta. Quando você olha para aquela pessoa, você vê que ali tem um brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. É isso que Deus espera em mim e em você. Que nós venhamos fazer a diferença. Que eu e você venhamos ser testemunhas verdadeiras